Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Estou aqui divulgando o link nos grupos da nossa paróquia para a gente poder dar início. Bom, então eu vou me apresentando, rapidamente. Acredito que a maioria de vocês já me conheça. Meu nome é Julian, eu sou da paróquia São José Operário, e hoje a gente está iniciando um novo ciclo de palestras. Nesse mês, nós vamos falar sobre os dogmas marianos. E aí nós convidamos alguns convidados especiais para poder falar sobre cada um dos 4 dogmas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Imaculada Conceição de Maria. E aí nós convidamos o seminarista Yuri, que daqui a pouco eu vou adicionar aqui a chamada. E quando a gente iniciar, vamos fazer uma oração, e eu queria pedir então que vocês deixem suas intenções nos comentários também, para que a gente possa pedir por elas. Então, enquanto as pessoas vão entrando, vocês podem ir comentando aí, tá bom? Que a gente vai e reza junto por essas intenções. Oi, Márcia, boa tarde, tudo bem? E aí vocês podem ir comentando por aí que eu vejo os comentários por aqui, tá bom? Bom, só vou aguardar mais uns minutinhos para o pessoal entrar e aí a gente já inicia. E aí eu, de antemão, quero deixar aqui a minha intenção. Eu quero pedir por todas as pessoas que estão na linha de frente contra o coronavírus. Quero pedir pela minha família, pelos meus amigos. Quero pedir também pelo nosso Padre Henrique, pelo Monsenhor Vitorino, pelo Santo Padre Papa, por Dom Orani. E podem ir deixando aí suas intenções. Regina, boa tarde, tudo bem? Oi, Janete, boa tarde. Sueli, boa tarde. Bom, e aí enquanto as pessoas vão entrando, eu vou adicionar o Yuri aqui na ligação, e a gente inicia fazendo uma oração por ele, tá bom? E aí o Yuri também tem uma surpresa pra gente. Vou adicionar ele aqui à chamada. Oi, Yuri, boa tarde, tudo bem? Rapaz, Julian, boa tarde, tudo bem, meu irmão? Que alegria estar aqui com vocês. Muito boa tarde, todo mundo que está acompanhando aí a gente, que alegria estar falando aqui para o povo da Paróquia São José Operário. Desde já, posso me apresentar, Julian? Claro, claro. Me apresentar, sou seminarista do Seminário São José, estou no primeiro ano de teologia, tem alguns irmãos aí que passaram pela Paróquia São José e me conhecem, e tudo, seminaristas, um abraço aí para o João, um abraço para o Padre Henrique, também toda a comunidade. Eu trabalhei por 2 anos na Paróquia São Miguel, aí do lado, em Magalhães, fui seminarista lá durante meu estágio, hoje eu faço estágio na Paróquia de São Marcos, mas sou de origem, a minha origem, a paróquia que me enviou para o seminário é a Paróquia Jesus Ressuscitado na Vila da Penha. Então, vim hoje para falar um pouquinho do que Nosso Senhor inspirou no meu coração e também poder contribuir um pouco com nossa intimidade com Nossa Senhora, de fato, com nossa devoção mariana, Virgem Maria, que é Mãe de Deus, a nossa mãe, nos convida, sobretudo nesse mês de outubro, Juliana? Isso. Nós escolhemos essa temática esse mês justamente porque a gente vai comemorar, a nossa padroeira, e aí a gente resolveu aprender um pouquinho mais juntos sobre nossa mãe. E aí você deixou ela aí na live com a gente, Com certeza, não tem como fazer a live sem ela, tá participando da live sem ela. O João deixou aqui o boa tarde dele, que você comentou. Boa tarde, João, que alegria. Oi, irmão. Já não vou nem pedir licença porque foi você que me chamou, Então, eu não vou pedir licença não, porque é aquilo, O seminarista está entrando na casa do outro, Enquanto está fazendo missão, mas é com alegria que eu estou aqui com vocês hoje para participar desse momento. A Márcia te dando boa tarde. Muito boa tarde, minha irmã. Maria, Sueli, Regina também te dando boa tarde. Boa tarde, dona Regina, muito obrigado. Maria Cláudia deixou um grande abraço, Yuri. Somos São Miguel. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Amém.
Inclusive, eu peço oração aí do povo, que amanhã, dia 11, é aniversário do padre William Bernardo, de ordenação, 13 anos. O padre Henrique sabe, né, e tudo. Rezem nas suas orações pelo padre William, pároco lá de São Miguel. Beleza. Ó, o Maurício também é seminarista, deixou aqui o boa tarde dele. Maravilha, meu irmão. A paz? Bom, vamos dar início então, Yuri. Vamos sim. iniciar agora fazendo uma oração. Eu quero pedir a todos que cantem juntos aí com o Yuri em suas casas. Vamos pedir a Deus que ele possa iluminar o seminarista Yuri, né, para que ele possa falar as coisas conforme a vontade de Deus, para que nós possamos sair dessa palestra revigorados, que nós possamos aprender um pouquinho mais sobre nossa mãezinha e que esses conhecimentos nos façam amá-la ainda mais. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, Cristo Senhor nosso. Amém. Bom, Yuri, aqui ó, o João já deixou o seu convite, disse aqui, ó, já deixo o convite para voltar sempre, meu irmão. Maravilha, então, que bom. Eu espero que mantenha o convite depois da formação. Não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Então estamos unidos e reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Yuri, quando você quiser, passo para você a palavra, pode iniciar a sua palestra. Maravilha. Mais uma vez, cumprimento aqui todos que estão presentes, participando dessa live conosco, com a Virgem Maria, acabamos de clamar o Espírito Santo, é com muita alegria que eu, seminarista Yuri Alves, como vocês estão vendo aí, me preparando, rezando, contando com a oração do povo de Deus para me tornar futuro sacerdote, venho hoje falar com vocês nesse primeiro dia desse ciclo de palestras que a paróquia São José Operário está promovendo nesse mês de outubro, falando sobre os dogmas marianos. Lembrando que nós temos 4 dogmas, nós vamos falar desses 4 dogmas durante 4 sábados, começa hoje, dia 10, semana que vem, dia 17, vai ter também, depois no dia 24, e no dia 31, encerra no dia 31, Juliano? Fala aí, a gente conserta aí. Dia 10, dia 17, e depois dia 22 e 29. Vão ser 2 quintas-feiras, por causa da disponibilidade do Padre Renan, tá bom? Tá certo. Peço perdão, ainda bem que ele me corrigiu agora aqui, porque eu tinha na cabeça que era todo sábado. Então, presta atenção para você não perder a formação dia 22 e dia 29, tá bom? Então, hoje, dia 10, dia 17, próximo sábado, dia 22 e 29. 22, isso. Maravilha, que alegria, De modo especial, então, a gente falar hoje da Imaculada Conceição. Antes de começar, quando eu estiver falando com vocês, a gente vai fazer um itinerário de 4 pontos. A gente vai começar falando sobre um pouco do pecado original, depois a gente vai falar da origem, do significado do dogma da Imaculada Conceição, o sentido nas línguas originais, depois a gente vai fazer um pouco da fundamentação do dogma, na Bíblia, na teologia, e por fim os questionamentos que aparecem, que a gente pode acabar sendo feito, podem acabar
sendo feitos a cada um de nós questionamentos acerca do dogma da Imaculada Conceição. Mas, antes de começar, né, eu queria perguntar aí, você que está participando, você pode comentar, tá bom? Comente aí no chat, que eu estou vendo os comentários de vocês, também o Julian, qualquer coisa pode me alertar, fique à vontade. Né? Na opinião de vocês, né, assim, antes da gente começar a falar propriamente do tema, qual seria o melhor presente do mundo de todos os tempos? Gente, eu tenho certeza que vocês podem pensar numa infinidade de coisas. Vai ter gente que vai falar que é a comida, a melhor comida do mundo, né? No meu caso, a melhor comida do mundo é a lasanha, né? Tem gente que vai falar que é uma casa, né? Uma casa gigantesca, uma casa muito bonita. Tem gente que vai falar que é uma viagem, né? Poder viajar o mundo todo seria o melhor presente de todos os tempos. Mas imaginem que vocês recebessem o melhor presente de todos os tempos, e eu digo para vocês, a nossa irmã já deu o spoiler aí, ela já falou no chat que é a presença de nosso Senhor no céu. Ou seja, se você ganhasse uma vaga para o céu, sendo que essa vaga não pode ser para você. Ah, Yuri, mas eu não quero que ninguém morra, não quero que ninguém... Gente, nós somos cidadãos do céu. O céu é o nosso lugar. É para onde nós queremos ir, onde nós queremos ver Deus face a face. Imagina que você pode, a partir desse convite que você recebeu, abrir o céu para uma pessoa, né? Permitir que uma pessoa... Eu sei que você vai pensar numa pessoa especial, numa pessoa querida. Eu sei que você vai pensar numa pessoa que é muito importante na sua vida, muito marcante. E a grande maioria das respostas, se a gente tivesse um pouco de tempo aqui para fazer uma enquete, né, a gente pudesse colocar, certamente você colocaria alguém da sua família, mas de uma forma mais do que especial. Você colocaria a sua mãe. A grande maioria, né? Pode ser que alguma pessoa ou outra fale algo diferente, mas você escolheria a sua mãe para poder chegar no céu, ter a certeza de céu. E hoje, né, vocês vão entender um pouquinho do porquê que eu fiz essa pergunta de início. A gente vai falar sobre algo que foi proclamado pelo Papa Pio IX. Papa Pio IX, que um dos antecessores do Papa Francisco, o Papa Bento XVI, né, nós sabemos que na nossa igreja nós temos a sucessão apostólica, né, desde o primeiro Papa São Pedro, né, até agora o Pedro hoje é Francisco, né, o Papa Francisco, também o Papa Bento, antecessor, São João Paulo II, enfim, o Papa Pio IX, em 1854, ele declarava o dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria. Ele declarava esse dogma de fé, que ensinava que Maria foi concebida sem mancha, foi concebida sem pecado. Quando a gente fala de mancha, né, a gente fala de uma mancha na alma, a gente fala de uma mancha na vida de alguém, a gente está falando do pecado. Aqui, quando eu falo da palavra mancha, a gente fala do pecado. E ela foi concebida sem mancha, sem pecado, por um privilégio de nosso Senhor. Mas, antes da gente falar propriamente do dogma, eu quero falar para vocês um pouco sobre uma coisa que não agrada muitas pessoas a falar. Quero falar sobre pecado. É porque a gente vê no livro do Gênesis, propriamente no capítulo 3, a culpa original, né? Ou o pecado original. É que eu sinto informar para muitas pessoas, né? Eu sei que tem pessoas aqui me assistindo de diversas paróquias, né? Não só da São Miguel, não só da São José, pode ser que você esteja assistindo, né, depois que aconteceu, né? Porque vai ficar salvo, né, Juliano? Vai ficar salvo aqui a formação? Maravilha. Eu sei que muitos... vai divulgar no YouTube também. Maravilha. Desculpa. Eu sei que muitos acham que o pecado original é ter comido a maçã. Todo mundo, olha, quando a gente ouve falar do pecado original, a pessoa já pensa logo naquela maçãzinha, que no caso não é uma maçã, né? Mas enfim, a gente não veio falar sobre isso hoje. Mas o pecado original, que a gente fala cometido pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva, não foi comer propriamente nem maçã, nem o fruto, né? O fruto que aparece lá em Gênesis 3, mas a desobediência. Deus que havia mandado que eles não comessem da árvore daquela, ou não comessem do fruto daquela árvore, e eles cedem àquela artimanha da serpente, né? E pecam, né? Por aí, o pecado entrou no mundo, né? Deus não quer o pecado, mas ele permite, né, por meio da liberdade que foi concedida aos seus filhos, né, por meio da liberdade que foi concedida às suas criaturas, propriamente o homem, né, o homem que conhece a Deus, o homem que via Deus face a face e escolheu desobedecer. Por isso, o pecado original é o pecado da desobediência, e por meio dele,
nós fomos feridos, a nossa natureza foi ferida. Quando a gente olha no Catecismo da Igreja, não sei se você já ouviu falar no Catecismo da Igreja, infelizmente eu não tenho ele aqui, né, o Catecismo da Igreja atual, né, em vigência, né, um livrinho amarelo, né, Catecismo da Igreja, né, que foi promulgado pelo nosso querido Papa São João Paulo II. Né, houve diversos catecismos antes desse catecismo, né, e hoje o catecismo, né, que planifica tudo aquilo que foi trazido dos outros catecismos, é o que está em vigência hoje na nossa igreja, não excluindo, mas dando o sentido atual para a nossa fé, né, tudo que nós proclamamos, tudo que nós cremos na nossa fé, está no catecismo da igreja, né, a fé da igreja ali proclamada. O catecismo diz o seguinte sobre pecado: é uma falta contra a razão, a consciência reta, é uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. E como nós sabemos, o pecado traz consequências. Nós não cometemos o pecado original, mas como consequência, toda a humanidade foi ferida. A natureza humana foi ferida por conta do pecado original, a consequência direta, né, do pecado original, o que nós chamamos de concupiscência, né? A concupiscência, né, que nós não somos culpados, né, pela concupiscência, mas que acabamos herdando, né, essa ferida que é herdada por todos nós quando nós somos concebidos. Né? Daí a necessidade que a gente fala de batizar crianças. Muita gente fala que, mas criança não tem pecado. Justamente, não tem pecado que a gente chama de voluntário, né? Segundo a vontade da criança. A criança não pecou porque ela ainda não tem consciência, né? Ela racionalmente, ela ainda não tem consciência do que é pecado, do que é certo, do que é errado. Porém, assim como cada um de nós, quando nascemos, precisávamos ser batizados para quê? Para que se apagasse o pecado original que nós não cometemos, mas nós herdamos. A marca do pecado original que nós herdamos. E nós, né, enquanto batizados, né, todos de nós já fomos perdoados daquela mancha, daquele pecado, daquela ferida, né? Já fomos sarados daquela ferida enquanto batizados, né, pelos méritos de Cristo, de nosso Senhor, né, que disse, olha, batizai a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, lá no Evangelho segundo São Mateus, você pode olhar depois, 28, 19, ide por todo mundo e batizai toda a criatura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque sem batismo, né, não entraremos no reino dos céus. Precisamos, né, ser libertos dessa marca, desse pecado, né, que é o pecado original. E Santo Agostinho, não sei se você já ouviu falar em Santo Agostinho, certamente você já ouviu muita coisa de Santo Agostinho e talvez não saiba, mas ele diz o seguinte no Tratado sobre o Batismo: pela geração da carne, o homem só contrai o pecado original. Ou seja, quando nós nascemos, nós só contraímos o pecado original. Mas pela regeneração do Espírito, aí ele falando do batismo, lembra quando Jesus falava a Nicodemos em João 3, quem não nascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus? Justamente, né, essa água e o Espírito é uma figura de linguagem, né? São a mesma coisa, a água e o Espírito. A água ali é símbolo do Espírito Santo. Nascer do Espírito, ser batizado, né? O Santo Agostinho está falando agora, pela regeneração do batismo, nós conseguimos a remissão não só do pecado original, mas de todos os pecados voluntários. Porque vocês sabem, nem todo mundo é batizado criança, tem gente que é batizado adulto. E aí, pelo batismo, todos os pecados, seja o pecado original, seja os pecados pessoais, né, que a gente chama a partir dos 7 anos, porque a pessoa, a igreja entende que a partir dos 7 anos a pessoa racionalmente entende o que é certo, o que é errado, né, e de fato passa a ser responsável pelos seus pecados, né? A gente chama por isso pecados pessoais ou pecados voluntários, né? Uma palavra mais fácil de entender. Antes dos 7 anos, a criança não peca de forma pessoal, ela apenas carrega o pecado original e, quando batizada, apaga-se, mas a partir dos 7 anos, né, aqueles que são batizados são convidados desde já para reconciliarem-se com Deus, a buscar o sacramento da confissão. E tem 2 passagens muito importantes para a gente entender, né, sobre essa questão do pecado.
né? São João, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 8, 1 João 1, versículo 8 diz: se dizemos a nós mesmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. A verdade é nosso Senhor Jesus Cristo. Nós bem sabemos, todos nós precisamos ser batizados, porque todos nós carregamos a marca do pecado original, do pecado cometido pelos nossos primeiros pais. E São Paulo diz: todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Assim está escrito. Olha, a igreja não tirou nenhuma palavra, a igreja não mudou nada, muito pelo contrário. Aquilo que foi trazido da tradição oral dos primeiros cristãos é o que está na palavra de Deus. Que todos pecaram, como diz São Paulo, todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Mas Yuri, gente, foca aqui, presta bastante atenção. Como é que você pode ter falado, Yuri, como é que você pode ter falado que a Virgem Maria foi concebida sem pecado, se a própria palavra de Deus fala que todos pecaram e estão privados da glória de Deus? Yuri, como assim? Como é que a igreja diz que a Virgem Maria foi concebida sem pecado? Está errado? A Bíblia está errado? Você está dizendo que a Bíblia está errado? Gente, calma. Calma, vamos com muita calma. Agora, no segundo passo, né, a gente falou o primeiro passo, falando do pecado original. No segundo passo, a gente vai falar sobre o dogma da Imaculada Conceição enquanto a sua origem nas línguas, né, em que essas palavras foram formadas, né? Primeiro, eu quero falar para você sobre a palavra dogma. Hoje em dia, falar a palavra dogma é praticamente intolerante na sociedade. Um dogma é algo opressor, é algo completamente imposto, é algo completamente empurrado, que a igreja quer induzir aos seus fiéis, e seus fiéis acabam aceitando passivamente. Calma, vamos com calma, como nazi. Vamos com calma, como nazi. Vamos lá, um dogma, gente. Eu fui olhar no dicionário, porque o dicionário, né, tem algum dito popular que fala que o dicionário é o pai dos burros, né? Então eu me reconheço que não sou inteligente, muito pelo contrário, né, necessitado sou de saber o significado que diz o dicionário. Aí eu peguei um dicionário, não estou fazendo propaganda, mas não peguei o Aurélio, não. Todo mundo acha que o melhor dicionário é o Aurélio, eu não tenho certeza, né? Acredito que, porque muita gente tinha, acabava falando que o melhor era o Aurélio, né? Mas eu peguei um dicionário chamado Michaelis, né, que é um dicionário também bastante conhecido, né? Na escola, eu lembro de alguns amigos terem, e o Michaelis diz o seguinte, né? Não é o Aurélio, tá, gente? Se vocês quiserem olhar no Aurélio, vai estar mais ou menos parecido. De uma forma geral, um dogma é uma doutrina. Atenção, o dogma é uma doutrina sustentada por alguns princípios que são indiscutíveis, né? E por isso, esses princípios têm que ser aceitos, não tem como se provar, mas são princípios indiscutíveis que devem ser aceitos como verdade. Na Grécia Antiga, né, na Antiguidade, antes de Cristo, bem antes de Cristo, era chamado de dogma uma decisão política que não podia ser questionada, né? Hoje, a gente não entende dogma dessa forma. Geralmente se entende dogma no sentido religioso. Dogma no sentido religioso quer dizer um ensinamento de fé indiscutível ou inquestionável. Atenção, dogma, a gente vai falar sobre os dogmas durante todo esse mês. Hoje é o primeiro dia, segundo dia 17, depois 22 e 29. O dogma é um ensinamento de fé indiscutível e inquestionável. Muito pelo contrário, não é o que as pessoas digam de uma afirmação antiga, ultrapassada, antiquada, ou então inventada, imposta, que a igreja imaginou para poder impor uma ideia. Muito pelo contrário, é uma verdade de fé, um ensinamento de fé, que embora não esteja explícito, assim como muitas coisas que nós acreditamos, embora não esteja explicitamente colocado, né, como a gente costuma falar no estudo da teologia, né, no estudo da vida da igreja, né, tem verdades de fé que a gente acredita, né, de fato, são verdades, mas a gente não precisa de comprovação, não precisa de prova, porque a igreja, nos seus estudos, a igreja na sua, com todo o passar dos anos e a sua tradição, atesta dessa forma e nós cremos dessa forma. E se a gente não quiser crer dessa forma, sinto muito para nós, né? A igreja vai continuar una, santa, católica e apostólica. Só lamento. Mas um dogma, né, ele é um ensinamento que não deve ser discutido.
Porque a igreja, não do nada, a gente vai observar isso daqui a pouquinho, não do nada, não por acaso, não querendo impor, proclama um dogma para que, de fato, se ateste algo que provavelmente já era até vivido na igreja. Né? Uma coisa que já era celebrada, uma coisa que já era acreditada na igreja, e a igreja vai lá e proclama o dogma de forma a atestar aquilo, né? De forma a ratificar, né? Confirmar aquilo. Desde o início, gente, continuando mais ou menos essa questão que a gente está falando sobre a origem da palavra dogma, a igreja recorria a símbolos. Um símbolo é uma palavra que vem do grego, símbolon, quer dizer a metade, iria dizer, né, no grego, a metade de um objeto quebrado, para indicar a pessoa que era o portador, que era o dono daquilo, que portava aquilo. Então, uma metade ficava num lugar e o seu símbolo ficava em outro lugar, e com a correspondência, né, você sabia a quem pertencia. Oi, Yuri, você tá me ouvindo? Acho que deu uma travada aí. Pessoal, um momento que eu vou falar aqui com o Yuri. Há um momento que eu acho que deve ter acontecido alguma coisa com a conexão dele. Eu vou pedir para ele entrar aqui novamente. Bom, peraí, eu mandei aqui novamente para o Yuri. Ele tinha informado que parece que a internet um pouco lá na casa paroquial não estava muito boa. Acredito que tenha sido isso. Só um segundo que acho que ele já vai retornar aqui, gente. Guardar só mais 2 minutinhos para ver se o Yuri consegue entrar. Tá bom? Acho que a internet dele... agora acho que ele vai entrar. Ele recebeu a mensagem, não estava recebendo agora. Pronto, o Yuri está aparecendo aqui agora. Oi, Yuri. Estava explicando aqui para o pessoal que a internet aí estava ruim, né? Eu acho que
O que aconteceu foi com o meu próprio 3G do celular, mas é a instabilidade do próprio dia chuvoso, né? A gente sabe que a nossa internet no Brasil não é das melhores, então a gente está sujeito a esses problemas. Peço perdão aí aos irmãos. Acredito que não tenha interrompido o vídeo, né? Não interrompi, não. Eu deixei de ter Maravilha. e agora você já está de volta. Vamos seguir então. Eu falava sobre os símbolos, e cada símbolo que nós temos na nossa fé, cada símbolo, ele é um compilado das verdades que nós cremos. Por exemplo, né, a gente tem um símbolo que a gente proclama todos os domingos, né, que é o próprio credo. Né? Ele é chamado credo porque a primeira palavra que se fala é o creio em Deus Pai Todo-Poderoso. A gente chama de credo o símbolo ou dos apóstolos, né, quando é aquele credo mais simples, né, ou aquele credo mais completo. Né? Os dois são corretos, os dois são um compilado da nossa fé, de tudo aquilo que nós cremos e professamos, né? Eu creio em um só Deus, ou eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, né? E a partir deles, nós comunicamos de uma forma mais simples aquilo que nós cremos, é uma forma simplificada. Então, o símbolo tem essa função de ligar aquilo que nós cremos com algo mais palpável, com algo mais possível para cada um de nós, para a nossa língua, para a nossa cultura. Né? Então, nós temos, inclusive, o credo em português. É algo que é interessante, porque a língua da igreja é o latim, mas com o passar dos anos foi se vendo a necessidade de uso da língua vernácula. Né? Hoje nós rezamos a Santa Missa, participamos da Santa Missa em português, né? Hoje nós temos as orações em português, mas a língua da igreja é o latim. Né? E aí eu já aproveito para introduzir a segunda palavra, porque estamos falando sobre o dogma da Imaculada Conceição. Né? Não sei se tem alguma senhora aí, Maria da Conceição, Aparecida Conceição, mas é um nome bastante conhecido aqui no Brasil, para nós, talvez por herança dos nossos irmãos portugueses, mas Conceição vem do latim conceptionem, conceber. Concepção quer dizer ato de conceber. Dogma da Imaculada Conceição. Quando nós falamos sobre a conceição de Maria, falamos sobre quando ela foi concebida no ventre de Santana, né? No ventre de Santana, sua mãe. Por isso nós usamos a palavra conceição. Muitas vezes a gente fala conceição, 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 e não entende muito bem. E falando sobre a palavra conceição, falamos da palavra imaculada. Dogma da Imaculada Conceição. Imaculada é uma característica da Conceição de Maria, né? Que eu não quero dar aula de português, mas Conceição aqui a gente pode ver como um substantivo e Imaculada um adjetivo, uma característica dessa Conceição, que poderia ser maculada, com mancha, como acontece a nossa conceição, nós carregamos, quando nós nascemos, nós carregamos a mancha do pecado original, ou imaculada. Esse prefixo, né, usado, esse in, né, imaculatus, no latim imaculatus, quer dizer sem mancha, limpo. Maculado é aquilo que está sujo, imaculado é aquilo que está limpo. Então, quando nós falamos da Imaculada Conceição, nós falamos de uma conceição sem pecado. O pecado é essa mancha que a Virgem Maria não teve. De forma alguma, a Virgem Maria foi preservada de toda a mancha do pecado, desde o pecado original. E ela não tinha, inclusive, a inclinação que nós temos, né? Essa propensão que nós temos a pecar, né? Que infelizmente nós carregamos, né? Como consequência do pecado dos nossos pais, que embora sejamos perdoados, esse pecado trouxe consequências em toda a humanidade, né? A Virgem Maria foi preservada. E quem diz isso não sou eu, tá bom? Não sou eu, não é Juliano, não é o Padre Henrique, não é o Padre William, não é Dom Arani, mas é a própria igreja. Catecismo da Igreja Católica, número 493. Catecismo número 493. Ela foi preservada pura, santa, imaculada, desde a sua concepção até o fim da sua vida, de todo pecado pessoal. Ou seja, mesmo aquele pecado que a partir da nossa consciência, também a Virgem Maria foi preservada. Mas, Yuri, eu lembro que você estava falando que todos pecaram, né? Até foi uma discussão logo no início, você falou, como é que a gente pode falar que todos pecaram? Eu quero agora deixar que o Beato Duns Scoto fale. Vou contar uma pequena historinha. Ele, que é um filósofo e teólogo escocês do século XIII,
né, ele foi franciscano, né, Beato Dom Escoto foi franciscano, ele diz que a queda do pecado, ela pode ser comparada a saber o quê? Um homem, né, ele está se aproximando de um lugar, né, e que tem um buraco muito profundo, né? Se ele andar por aquele lugar, possivelmente ele vai cair naquele buraco, né? E ele precisa de alguém que puxe uma corda para salvá-lo. Essa é a imagem que o Beato Dom Escoto usa para explicar justamente a Imaculada Conceição da Virgem Maria, de uma forma um pouco educativa. Mas se tem alguém, ou seja, uma pessoa anda, cai num buraco e precisa de uma corda para salvar. No caso, essa pessoa que puxa a corda, que resgata, é Jesus Cristo, nosso Redentor, nosso Salvador. Tá bom? Agora, se alguém avisa esse homem ou essa mulher, já estou dando aqui spoiler porque ela está aqui, se alguém avisa este homem ou esta mulher do perigo que existe à frente, impedindo que essa pessoa caia naquele buraco, caia naquela vala, essa pessoa seria salva antes de cair. Então, da mesma forma que aquele que é nosso Senhor salva com a corda tirando a pessoa do buraco, ele também salva impedindo que a pessoa caia no buraco. Das duas formas, o nosso Senhor e Salvador é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Salvador, inclusive, da Virgem Maria. Mesmo sendo mãe de nosso Senhor, ele o salvou antes mesmo, ele a salvou antes mesmo do seu nascimento. E o Papa Pio IX, quando ele proclamou justamente o dogma da Imaculada Conceição, ele disse as seguintes palavras, gente. Vamos ouvir a voz do Papa, Papa Pio IX. Nós declaramos, decretamos e definimos que a doutrina segundo a qual, por uma graça e um especial privilégio de Deus Todo-Poderoso, e em virtude dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, bem-aventurada Virgem Maria foi preservada de toda a mancha do pecado original no primeiro instante da sua conceição. Foi revelada por Deus e deve, portanto, ser crida firmemente e constantemente por todos os fiéis. O que deve ser crido? Este dogma de que a Virgem Maria foi preservada de toda a mancha do pecado. Atenção para a palavra pecado original. Toda a mancha desde o instante da sua conceição. Oi, Yuri, você tá me escutando? Acho que deu uma travada aí de novo. Vamos ver se dá destravado. Bom, acho que a internet dele hoje não está muito boa. Ele falou que a internet lá na paróquia também não está funcionando muito bem, aí ele estava usando o 3G do celular, acredito que seja por isso. Mas ele já retorna aqui, gente, desculpa. Deixa eu ver aqui. Enfim, essas coisas acontecem, né? Aproveitar enquanto ele não entrou aqui de novo. Quem tiver pergunta, pode deixar a pergunta aqui nos comentários, tá bom? Que aí o Yuri responde ao final. Então, se vocês já tiverem dúvidas, também suas intenções, né? Para que a gente possa... O Yuri no final vai fazer uma oração, né? Ele vai guiar a nossa oração, então podem deixar aí também nos comentários as suas intenções.
Bom, agora acho que o Yuri está entrando aqui de novo. Então eu já vou adicionar ele à chamada. Pronto, ele apareceu aqui. Pronto, apareceu. É importante que está aparecendo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida, rogai por nós. Agora vai. Seguimos em oração. As intercessoras aí, os intercessores, permaneçam em oração, porque a batalha espiritual é grande, meus irmãos. Não me espanta que a internet esteja caindo, ou melhor, o telefone esteja desligando, enfim, não me espanta. Mas seguimos com alegria. Como eu falava, agora a gente terminou o segundo ponto, né? Como eu falava, o Papa Pio IX não decretou ou não proclamou o dogma da Imaculada Conceição do nada, meus irmãos. Quando um dogma é proclamado, a gente falou logo no início, né, a igreja, de certo modo, já vive aquilo que está sendo proclamado, a igreja já acredita naquilo que está sendo proclamado. Uma questão muito interessante, né, que hoje mesmo eu assisti um vídeo do canal Santa Carona, né, no YouTube, não sei se vocês conhecem, justamente ele falando que o manuscrito da Ave Maria, ou melhor, o manuscrito daquela oração que a gente conhece, a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas, esse manuscrito é do século IV. Ele é anterior à Virgem Maria, ou seja, desde o início, os cristãos já tinham uma devoção profunda à Virgem Maria, né? Antes mesmo dela ser declarada, dos outros dogmas que nós veremos, né, serem proclamados, o povo já vivia, já acreditava dessa forma, já acreditava que a Virgem Maria, de fato, era imaculada, já acreditava, de fato, que a Virgem Maria era mãe de Nosso Senhor, permaneceu virgem, né, e foi assunta aos céus. E eu quero ler para vocês, né, desse livro aqui, que eu usei para preparar a formação também, né, depois eu posso até disponibilizar, Juliana, toda a bibliografia dos sites, dos livros, dos catecismos que eu utilizei. Eu usei o Catecismo Novo, usei o Catecismo Romano, eu usei a Bíblia de Ave Maria. Posso disponibilizar toda a bibliografia para vocês, né? Inclusive os sites, né? Os portais, né? Tudo que eu consultei para poder preparar essa formação. Mas, sobretudo, olha, recomendo, vocês quiserem fazer uma ótima aquisição neste mês mariano, mês de Nossa Senhora, mês de outubro, de Nossa Senhora Aparecida, esse livro de Santo Afonso Maria de Ligório, que é um santo que eu admiro demais e muito santifica a minha vida. Santo Afonso escreveu esse livro aqui, ó, Glórias de Maria, que é um livro fantástico, fantástico, Santo Afonso Maria de Ligório. Eu quero ler para vocês um breve relato histórico que antecede o dogma da Imaculada Conceição. É Santo Afonso, o tradutor dessa edição, quem escreveu, tá? Tá aqui no livro Glórias de Maria, da editora Santuário, né? Se vocês quiserem adquirir na internet, né? Deve ser bem baratinho, esse livro realmente não é caro, né? Mas aqui ele dizia, pelos fins do século VII, ou seja, gente, os anos 600 e pouco, eu falava para vocês que a oração mais antiga que a gente conhece, de devoção mariana, data do século IV, manuscrito, né, a Ave Maria é posterior ao século IV, né, mas pelos fins do século VII, anos 600 e pouco, apareceram alguns hinos, e a partir do século VIII, celebravam-se em vários conventos do Oriente festas em louvor da Imaculada Conceição. Gente, a tradição da igreja nos fala que muito antes do dogma ser proclamado, o povo já celebrava, o povo já vivia esse dogma, o povo já acreditava, o povo já declarava que a Virgem Maria era imaculada, concebida sem pecado. E ele continua, olha, no século VIII, sendo que o dogma foi proclamado no século XIX, em 1854. Vejam quanto tempo. Celebravam-se em vários conventos do Oriente festas em louvor da Imaculada Conceição. Em 1166, o imperador Manuel Comneno declarou a festa como feriado nacional. Do Oriente veio ela para o sul da Itália, donde passou para a Normandia.
Mais tarde tornaram-se os franciscanos inconfundíveis beneméritos da propagação e popularização da festa da Imaculada Conceição, que nós celebramos no dia 8 de dezembro. Veio depois o período das discussões teologais das escolas, né? A gente vai falar um pouquinho daqui a pouquinho, e nelas ficaram bem assentadas e esclarecidas as noções e as provas. Nessas discussões das escolas, né, que ajudaram a fundamentar esse dogma, pôde, assim, Pio IX declarar dogma de fé e doutrina que ensina ter sido a Mãe de Deus, concebida sem mancha, por um especial privilégio divino. Ou seja, a história da Igreja já nos conta, desde o século VII, né, hinos, e do século VIII, celebrações à Imaculada Conceição da Virgem Maria. E nesse livro, né, nesse livro mesmo, Glórias de Maria, a gente já entra agora no terceiro ponto da nossa reflexão, lembrando que são 4 pontos, então não foge daí se você estiver achando que está demorando, porque vale a pena, tá? 3 pontos fundamentais que remetem à Santíssima Trindade, né? Ele enumera em 3 partes que convinha à Santíssima Trindade, a cada pessoa da Santíssima Trindade, por que convinha que a Virgem Maria fosse preservada da culpa original. Porquê, né, dá razões teológicas do porquê o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, desejavam que a Virgem Maria, né, nosso Deus desejava que a Virgem Maria fosse concebida sem pecado. Primeiramente, o Pai. Né? Segundo os padres da Igreja, no livro do Eclesiástico, a gente tem uma passagem no capítulo 24, versículo 5º, que diz o seguinte: eu saí da boca do Altíssimo, a primogênita antes de todas as criaturas. Eu saí da boca do Altíssimo, a primogênita antes de todas as criaturas. Ou seja, ela, a Virgem Maria, é a filha primogênita de Deus Pai. A filha sonhada por Deus Pai antes de todas as criaturas. Antes que todas as criaturas fossem criadas, a Virgem Maria já estava no coração de nosso Senhor para ser criada, né? Para ser feita mãe do Salvador. A gente vê, eu falei para vocês a discussão das escolas, as escolas de discussão filosófica, teológica, Duns Scotus, né, nos seus seguidores, a escola escotista, né, a gente ouve muito falar também de São Tomás, a escola tomista. Eles discordavam de se a Virgem Maria teria sido predestinada, teria sido sonhada por Deus junto com o Filho, né, junto com o nosso Senhor, né, o Verbo feito homem, ou, como dizem os tomistas, se ela deveria ter sido, se ela foi predestinada depois em que foi previsto o pecado, ou seja, quando Deus soube que haveria o pecado, que poderia acontecer o pecado, sonhou com a Virgem Maria que seria concebida dessa forma. Mas eles concordam da mesma forma que ela é a primogênita do Senhor, é a filha primogênita do Senhor, escolhida para não ser de forma alguma escrava de Satanás, né? Porque o pecado ele nos acorrenta, ele nos afugenta. E ele, desde o início, não queria que a Virgem Maria fosse escrava de Satanás, mas pertencesse unicamente ao Criador. Por isso quis preservá-la do pecado. Para que fosse mãe do Salvador. A gente vê ainda em Provérbios 17:6. Provérbios 17:6, que diz que a primeira glória dos filhos são os seus pais. Ou seja, dessa forma, para glorificar o Filho, Deus Pai quis primeiro que a Virgem Maria fosse imaculada para, sim, glorificar o seu Filho. Ela, sendo imaculada, glorifica o Filho que seria gerado do seu ventre maternal. Portanto, meus irmãos, falamos do Pai, mas e o Filho? Eu pergunto a vocês, que filho que, se pudesse, a gente falou sobre dar um presente do céu, né, para sua mãe, né, para algum familiar, né, dar esse grande presente que é o céu. Que filho que pudesse escolher que a sua mãe fosse uma rainha, escolheria que a sua mãe fosse uma escrava do pecado? Que filho? Nenhum de nós, de forma alguma. Se nós não queremos para as nossas mães, se nós não escolheríamos para as nossas mães, imagine nosso Senhor. E por isso, Jesus, que é puríssimo, castíssimo, convinha a ele que a sua mãe fosse isenta de toda culpa. Jesus, a palavra feito carne também, gente, ele, que é a palavra viva, queria honrar o 4º mandamento. Qual é o 4º mandamento? Honrar pai e mãe.
Então dizem os santos que dessa forma ele iria honrá-la, né, isentando ela de toda a culpa, de toda a mancha do pecado. E se conveio ao Pai, se era conveniente ao Pai preservar a filha do pecado, se era conveniente ao Filho, porque era sua mãe, porque é sua mãe, por que a gente não fala do Espírito Santo? De que ela era esposa, foi concebida por obra do Espírito Santo. Para conceber do Espírito Santo, para que o Espírito Santo enchesse a Virgem Maria, inundasse a Virgem Maria, convinha uma santidade sem igual. Eu gosto de usar o exemplo do copo, né? Para a gente colocar uma água pura em um copo, aquele copo tem que estar limpo. Quem vai beber água e coloca água pura num copo sujo, um copo encardido, manchado, aí a gente faz alusão ao pecado. Muito pelo contrário. São Tomás de Aquino diz que a graça santificou não só a alma da Virgem Maria, a cheia de graça, não só a sua alma, mas a graça também santificou a carne da Virgem Maria, fazendo com que ela fosse toda revestida pura, para depois acolher em seu ventre o Verbo eterno, o Verbo divino. E chegamos ao nosso quarto ponto, meus irmãos, porque a gente está falando de coisas muito belas. Se você achou que eu falei um pouquinho rápido, depois vai ficar salvo, você pode voltar um pouco na nossa formação, tá? Para poder olhar as passagens, a passagem do Eclesiástico, você pode também olhar, investigar na Suma Teológica de São Tomás de Aquino, justamente essa passagem, a fala de São Tomás. Mas no quarto ponto, eu quero te fazer refletir sobre os questionamentos que podem aparecer sobre o dogma. Por quê? Pode aparecer uma pessoa e falar, como eu disse no início, de falar, Yuri, como a igreja, eu sei que nós temos irmãos separados e esses irmãos não amam tanto a Virgem Maria como nós. Então, se nós amamos a Virgem Maria, nós precisamos conhecê-la verdadeiramente, conhecer mais a nosso Senhor, para que possamos amá-la mais ainda, né? Declarar, de fato, para todo mundo o nosso amor pela Virgem Maria, melhor ainda, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a palavra de nosso Senhor. E como eles poderiam nos questionar, perguntando justamente sobre a passagem de Romanos 3, 23, que eu falei a vocês, todos pecaram. Em 1 João 1, 8, dizendo que, de fato, todos nós somos pecadores, cometemos pecados. Como é que a gente pode, de fato, responder a esses questionamentos? Que para muitas pessoas não basta. A gente dá o exemplo de Duns Scoto, que fala que assim como nosso Senhor salva, puxando por uma corda aqueles que caem no buraco do pecado, salvou a Virgem Maria, a prevenindo de cair no buraco do pecado, muitas pessoas não se contentam, mas a gente precisa provar por A mais B, ou seja, pela nossa inteligência, pela nossa razão, como eu aprendi na filosofia, né, como vocês sabem, nós seminaristas estudamos a filosofia, a teologia, justamente para dar razões da nossa fé, daquilo que nós cremos. E nós não somos protestantes a ponto de dizer que só vale aquilo que está escrito. Sola Escritura não é doutrina católica, muito pelo contrário. A tradição da igreja, o magistério da igreja, unidos à Sagrada Escritura, transmitem a cada um de nós o nosso próprio Senhor. É o próprio Senhor quem fala por meio do seu catecismo, é o próprio Senhor quem fala por meio do magistério da igreja, todos os documentos, por meio da voz dos papas, das suas encíclicas e, sobretudo, pela Sagrada Escritura. Amém? Mas eu digo para vocês, 4 aspectos, né? Eu lembro aqui de Dom Orani. Dom Orani gosta muito de falar nas suas homilias sobre os aspectos, né? Então eu quero trazer a vocês 4 aspectos, né, que levam a nós fundamentarmos melhor, né, esse dogma da Imaculada Conceição, respondendo justamente a esses questionamentos, né? Porque todos pecaram. Ué, como assim a Virgem Maria não pecou? Primeiramente, meus irmãos, quando nós falamos dessas passagens, tanto de Romanos 3, 23, quando 1 João 1, 8, Romanos 3, 23 e 1 João 1, 8, a gente não está falando, né, tanto São Paulo quanto o evangelista São João não falam do pecado original. Eles falam do pecado pessoal, do pecado voluntário. Sabe por quê? Eles falam sobre confessar, sobre declarar o próprio pecado, né? E quando a gente fala do pecado original, a gente não fala de um pecado que é confessado. A gente fala de um pecado que é herdado. Porque nós não cometemos, nós carregamos a culpa do pecado original. Essa culpa já foi apagada pelo nosso batismo, mas quando nós nascemos, nós carregamos. Mas nós não confessamos. O perdão é alcançado pelo batismo. É o batismo que nos perdoa do pecado original
E caso você tenha sido batizado após os 7 anos, após o início, né, da idade da razão, né, de fato também perdoa todos os pecados pessoais cometidos. Mas, por exemplo, meus irmãos, será que aqui São Paulo estaria falando também de Jesus? Que Jesus pecou? Se todos pecaram, Jesus nasceu do ventre da Virgem Maria. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Jesus pecou? Muito pelo contrário. A carta aos Hebreus, no capítulo 4, fala que ele foi tentado, né? Jesus foi tentado. Ele foi perseguido. Nós sabemos das tentações de Jesus no deserto. Mas ele, de forma alguma, pecou. Santo, 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 3 vezes santo é nosso Senhor. Ou seja, a primeira pessoa que não poderia ter pecado era Jesus. E, como a gente está falando desse pecado, a gente está falando do pecado que conta São Paulo e que conta também aqui São João, na primeira carta, na sua primeira carta. Não pecou de forma pessoal. E também a gente tiraria aí milhões de milhares de quê? De crianças. Gente, as crianças, quando a gente leva para batizar, não é porque essas crianças cometeram pecado pessoal, porque quiseram pecar, mas elas carregam a culpa do pecado original, como a gente está falando. Então, a gente tiraria também dessa regra, né? Seriam como exceções a essa regra do todos pecaram, as crianças, sejam aquelas que estão no ventre das suas mães, ou sejam aquelas que têm 2 anos de idade, por exemplo, 3 anos, 4 anos. Ou seja, tem muitas exceções a essa regra, milhões de milhares de exceções a essa regra. É o primeiro aspecto para a gente entender que não é impossível o dogma da Imaculada Conceição. Não é impossível a gente dizer que a Virgem Maria foi concebida sem pecado, ok? Vimos por A mais B. Segundo ponto, a saudação do anjo. Gente, esse é um dos pontos que, sinceramente, dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar, tão grande é a beleza desse segundo ponto. A saudação do anjo Gabriel à Virgem Maria. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Meus irmãos, não era uma saudação qualquer. Não era uma saudação que se repetia a diversas mulheres na Sagrada Escritura, muito pelo contrário. Foi uma saudação especial à Virgem Maria. No grego, cheia de graça, né, é escrito como que caritomene. Que caritomene é o grego, é o original grego em que foi escrito o Novo Testamento. O Novo Testamento nós sabemos da Bíblia que foi escrito em grego. E assim, São Lucas colocou não por acaso. Mas quando o anjo sauda a Virgem Maria e diz que caritomene, é como se ele dissesse, né, usando uma imagem assim para vocês entenderem um pouco do que eu vou dizer daqui a pouco, né, eu sei que é um pouco engraçado, mas é como se a gente fosse dar oi para o padeiro, né, quando a gente vai na padaria de manhã, e diz assim, olá, aquele que faz pão. Percebam, quando eu chamo o padeiro daquilo que ele é aquele que faz pão, ele é aquele que realiza aquela função, né, é próprio do padeiro o quê? Fazer pão. Quando o anjo saúda a Virgem Maria dessa forma, no grego, não é por acaso, meus irmãos. Muito pelo contrário. Na cultura hebraica, né, na cultura em que estiveram inseridos a Virgem Maria e Nosso Senhor Jesus Cristo, o nome ou o modo de se invocar uma pessoa, ela indica um caráter da pessoa, indica o caráter da pessoa ou a vocação da pessoa. Por exemplo, Abraão, ele mudou de nome, ele se chamava Abrão. Ele passou a se chamar Abraão. Abraão quer dizer o quê? Pai das multidões. Deus falou a Abraão em Gênesis 17:5. Né? O livro do Gênesis é quem mostra esse momento em que Abraão muda de nome. Muda de nome por acaso? Não. Mostrando justamente o chamado a Abraão ser pai das multidões. Também Sarai. Sarai passou a se chamar Sara. Sara significa princesa. Jacó, que passou a se chamar Israel, né, segundo Gênesis 32:28, Gênesis 32:28, e Israel quer dizer aquele que prevalece com Deus. Aquele que prevalece com Deus. Por isso, não é por acaso que a Ave Maria, que Nossa Senhora, é chamada de cheia de graça na saudação do anjo, na saudação daquele enviado de Nosso Senhor, do arcanjo Gabriel. Mas isso, em grego, indica uma ação que já foi feita no passado.
Deus já a fez no passado a cheia de graça. Ele já realizou isso na vida da Virgem Maria e ela é aquela agraciada, que foi agraciada. Ou seja, quando ele saúda, a Virgem Maria já foi agraciada. Ela já teve uma profunda ação de Nosso Senhor, uma profunda inundação da graça de Deus nela, antes mesmo da saudação do anjo. Ou seja, somente a Virgem sendo preservada do pecado, ela poderia ser chamada daquela forma. Kei Caritomene. É o novo nome da Virgem Maria, indicando aquilo que já havia sido realizado. Esse nome, né, eu não vou falar aqui termos de língua grega, né, e tudo, né, mas ele indica algo que já tinha sido constituído no próprio ser da Virgem Maria. Ela já havia sido feita cheia de graça. Esse é só o segundo ponto. Terceiro ponto, gente, para não me estender muito. Maria é a nova Arca da Aliança. A Arca, para quem lembra da Arca da Aliança, a Arca da Aliança é o grande símbolo da vinda do Messias. Né? O que tinha na Arca da Aliança? Né? Você pode olhar lá no livro dos Números, você pode olhar em todo o Pentateuco, né? os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Você vê as narrativas, né, com Davi, né, falando sobre a Arca da Aliança. E o que tinha na Arca da Aliança? Tinha o maná, tinha os 10 mandamentos e tinha o cajado de Arão, e tinha o cajado de Arão. E a Arca da Aliança, prestem atenção, a Arca da Aliança ela tinha que ser intocada por um homem pecador. Ela não poderia ser tocada e era cuidada com todo zelo, com toda piedade, com todo cuidado. A Arca da Aliança era o próprio Deus quem estava com eles. Ela guardava o maná, os 10 mandamentos, as tábuas da lei e o cajado de Arão. E como nós sabemos, irmãos, o Novo Testamento, né, está latente no Antigo e o Antigo Testamento está patente no Novo. Ou seja, o Antigo Testamento ele é plenificado no Novo. O Novo Testamento ele dá pleno sentido a tudo aquilo que a gente vê no Antigo. Não é por acaso que nós temos o Novo Testamento, né, à luz do Antigo. Não é por acaso que aconteceu tudo o que aconteceu no Antigo Testamento. A história da salvação, na história da salvação, nada é por acaso. E dando pleno sentido no Novo Testamento, a Arca da Aliança, nós temos a imagem da Virgem Maria. Por quê? Porque a Virgem Maria, ela carregava a prefiguração daquilo que havia na Arca da Aliança. Ela carregava as três tipologias que prefiguravam o nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Jesus é o verdadeiro pão do céu, o verdadeiro maná do céu. O verdadeiro sumo sacerdote é Jesus. E ele é a palavra que se fez carne. Ele plenifica a antiga lei. Os mandamentos alcançam a sua plenitude no mandamento do amor, declarado por nosso Senhor Jesus Cristo. Daí Maria é a nova Arca da Aliança. Ela é aquela que carregou nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro pão do céu, sumo sacerdote e palavra feita carne. Ou seja, a Virgem Maria deveria ser guardada pura. Assim como a Arca da Aliança era guardada pura e intacta, a Virgem Maria, da mesma forma, enxergam os padres da Igreja, enxergam os santos ao passar dos séculos e declara a Igreja una, santa, católica e apostólica, foi preservada pura e intacta. E o quarto e último aspecto, já chegando ao final desse nosso momento, já chegando ao final dessa nossa palestra. Vocês se lembram quando a gente falou da passagem do livro do Gênesis? Gênesis capítulo 3, no momento da desobediência. Pois bem, Deus fala para Eva, né, Eva que significa mãe dos viventes, ele fala para Eva que colocaria inimizade entre ela, a mulher, e a serpente. Colocaria inimizade entre a mulher e a serpente. Entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Repito, Gênesis 3,15, tá bom? Exatamente esse momento. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, quem é o novo Adão? O novo Adão é Jesus Cristo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. E não é à toa. Não é à toa. Porque a gente vê no Novo Testamento, em diversos momentos do Evangelho, eu tenho certeza que você já prestou atenção nesse momento na Santa Missa, em que Jesus chama Maria de mulher. Maria é a nova Eva.
a nova mãe de todos os viventes. E de modo muito contrário, né, só a título de curiosidade, aparecem pelo menos 8 vezes o nome de Maria sendo chamada por Jesus como mulher no Evangelho de São João. E a antiga Eva, que trouxe o pecado original para a humanidade por meio da sua desobediência, agora é plenificada pela nova Eva, a mãe de todos os viventes, a Virgem Maria, que com o seu fiat, com o seu sim, com a sua humildade, com a sua entrega, com a sua oferta, nos trouxe a salvação. Do ventre de Maria, medianeira de todas as graças, a Virgem de Fátima, a Virgem do Rosário, a Virgem do Perpétuo Socorro, nós acolhemos a salvação. Nós recebemos a salvação, que é Jesus Cristo. A nova Eva, diferente da primeira Eva, pela qual entrou o pecado no mundo, pela nova Eva entrou no mundo a salvação, nosso Senhor Jesus Cristo. E, meus irmãos, se Maria é a nova Eva, as realizações do Novo Testamento são mais gloriosas do que as do Antigo, planificam as realizações do Antigo. É impensável a gente conceber que a Virgem Maria fosse concebida em pecado. É impensável isso. Porque Eva foi criada em um estado perfeito, de unidade perfeita com nosso Senhor, livre de todo o pecado. Então, a nova Eva, mais gloriosa que a primeira, pela qual entraria a salvação, seria menos do que a primeira Eva? De forma alguma. Mas, mais do que a primeira Eva, mais obediente, mais entregue, mais piedosa, mais serva e humilde é a nova Eva, a Virgem Maria. Por isso eu quero te convidar nesse momento, antes da gente abrir para as perguntas, a nós fazermos uma oração à Virgem Maria, entregando a ela todas as nossas vidas, entregando a ela as nossas famílias, entregando a Imaculada Conceição, aqui na imagem da Imaculada Conceição Aparecida, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, entregarmos tudo o que temos, tudo o que somos, toda a nossa igreja, os nossos padres, entregando a ela todas as nossas pastorais e movimentos, tudo isso queremos entregar à Virgem Maria, nesse dia, nesta tarde, neste momento. Oh, Maria Imaculada, doce Mãe da Providência, governai a nossa vida com materna assistência, consolai-nos na aflição, na dor, alcançai-nos o perdão de Deus, e nas trevas seja a luz, conduzindo a Jesus. Consolai-nos na aflição, na dor, alcançai-nos o perdão de Deus, e nas trevas seja a luz, conduzindo a Jesus. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bom, Yuri, agora eu só quero te agradecer, né, e nesse momento também pedir ao Pai que Ele possa interceder por ti, né, para que Ele possa sempre te fortalecer, para que Ele possa te guiar no seu caminho, que nossa Mãe possa passar sempre à sua frente, né, que ela te cubra com seu manto de amor.
e que assim como você fez hoje aqui para nós, né, que ela te permita dar muito mais frutos, que o Senhor te permita dar mais frutos como esse que você deu aqui hoje. Com certeza, né, a palestra que você nos proferiu hoje será muito importante para o nosso crescimento espiritual, né, para o nosso crescimento pessoal. Então, eu quero pedir, né, que todos juntos rezemos uma Ave Maria, pedindo que a mãezinha possa cobrir o Yuri, né, com seu manto de amor. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, Yuri, temos aqui algumas perguntas, então posso ler aqui agora? Antes, as pessoas estão te agradecendo aqui, a Márcia disse, que palestra maravilhosa, obrigado, Yuri, Deus te abençoe. A Débora também fez um pedido, né, entregou sua vida. Obrigado pela participação de todos, pela presença, muito obrigado pelas orações também. A Débora disse aqui, palestra maravilhosa, muito obrigado, Yuri. Bom, a Júlia deixou aqui a primeira pergunta, só que eu acho que acabou que ao final você respondeu, a que ela tinha deixado antes. Ele disse assim, Yuri, como podemos fazer o paralelo entre Maria e Eva? Acabou que ao final... É o que a gente falou por último. Se tivesse esperado um pouquinho, chegava lá. Agora o Fabrício deixou uma pergunta. Poderia explicar rapidamente a relação do dogma com Santa Bernadette? Olha, irmão, eu não tenho como falar sobre Santa Bernadette agora de uma forma explícita, né, das aparições de Lourdes, né, e tudo, mas, de repente, se vocês encontrarem, né, eu não sei, nessa parte eu confesso que eu não preparei aqui para falar para vocês, relação, sei que Santa Bernadette foi quem foi concedida as visões de Lourdes, né, e tudo, Nossa Senhora apareceu a ela em Lourdes, mas não sei relacionar, de repente ela tem uma contribuição da autenticação do dogma, né, não me recordo exatamente da Virgem Maria ter falado, eu sou a Imaculada Conceição, acredito que seja isso, de repente, que o nosso irmão Fabrício está falando, acredito que seja isso que ele está falando, né, porque em diversos momentos a Virgem Maria, ela fala de uma forma muito singela, eu sou a Imaculada Conceição, para dizer que é ela, né? Quando ela aparece àqueles a quem é concedido, né? Quando ela aparece, ela se revela, eu sou a Imaculada Conceição, e não só em Lourdes, né? Posso estar falando alguma coisa equivocada, peço que vocês me corrijam, né? Possivelmente quem estiver aí, mas acredito que seja dessa forma, né? De fato, ela atestando, ela ratificando que é ela, a Virgem Maria, eu sou a Imaculada Conceição. E assim os santos, né, desde os primeiros séculos, acreditavam. Eu espero que tenha sido mais ou menos isso que o Fabrício perguntou. Acredito que seja isso, a dúvida dele. Deixa eu ver aqui. A Tcherlane deixou um comentário. Que bênção! Além dessa excelente palestra tão lúdica, fomos agraciados com esse lindo canto. Ouvimos a voz de um anjo. Que Nossa Senhora te cubra com seu manto sagrado. Parabéns, gratidão. Amém, amém. Eu costumo brincar com meus irmãos, né, seminaristas, né, e tudo, paroquianos, o violão ele está me acompanhando assim desde esse período antes da quarentena, né, que eu comecei a aprender violão nesse ano e assim é uma forma que eu pedi a Deus, né, de eu poder evangelizar. Né, tudo isso é para a honra e glória de Nosso Senhor, né, para ajudar a gente a rezar. Né, então amém. Eu peço que rezem também para que muitas pessoas sejam alcançadas ainda por esse dom que Deus me deu, né? Dom de Deus, então eu tenho que colocar em prática, não posso guardar. Perfeito. A Débora perguntou aqui, ó, gostaria que você falasse um pouquinho sobre a consagração à Nossa Senhora pelo Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, São Luís Maria Grignon de Montfort. Acho que você comentou Obrigado, Débora, pela pergunta. Inclusive, eu lembrava agora há pouco, na hora que a gente rezava, que eu fiz a minha consagração à Virgem Maria pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort em 2016, dia 8 de dezembro de 2016. Não conhecia a devoção, né? Inclusive, né, o Santo Afonso Maria de Ligório faz diversas citações ao Tratado da Verdadeira Devoção, porque o Tratado da Verdadeira Devoção ele foi escrito por São Luís e ficou perdido por muito tempo. Não se teve esse tesouro na igreja, na vida da igreja, né, e recentemente, acredito que nos últimos 10 anos, de uma forma muito
uma forma muito, enfim, muito de nossa... Eu fiz a minha consagração, eu uso a cadeia, né, como lembrança da minha consagração, né, rezo o rosário todos os dias, né, o Santo Terço todos os dias, né, tenho um profundo amor pela Virgem Maria, muito por conta da leitura do Tratado da Verdadeira Devoção. Então, eu recomendo, né, quem quiser fazer a leitura, sem compromisso de fazer a consagração, porque, como diz o próprio São Luís, né, a leitura do tratado ela tem que ser uma leitura feita de forma orante, né, de forma bastante séria, e aqueles que se sentirem chamados a fazer a consagração, que façam. Né? Ninguém é obrigado a fazer a consagração pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort, mas aqueles que fazem, né, alcançam tamanhas graças. Né? O tratado realmente é um outro livro que eu posso recomendar, não tenho ele aqui, mas recomendo a leitura do Tratado da Verdadeira Devoção para aqueles que quiserem crescer no amor à Virgem Maria e possivelmente fazer a sua consagração por esse método de São Luís. Perfeito. Yuri, falando em livro, depois então você deixa a bibliografia que eu deixo na descrição do vídeo aqui embaixo, aí o pessoal pode consultar, aí depois você me envia que eu adiciono aqui, tá bom? Maravilha. Vou enviar sim para poder colocar na descrição do vídeo. Né, que eu usei o Tratado sobre o Batismo de Santo Agostinho, o Glórias de Maria de São Luís de Santo Afonso Maria de Ligório, também o Catecismo Romano, o Catecismo, Novo Catecismo e diversas referências de sites, né, que eu consultei portais católicos, né, até recomendo vocês a fazerem buscas quando prepararem pregações, formações, ou até para a própria formação de vocês, buscarem sites que são muito bons, né, o próprio site do Padre Paulo Ricardo, o portal Cleofas, do professor Felipe Aquino, né, e diversos outros sites são muito bons mesmo para a nossa formação. Perfeito. A Débora está te agradecendo, colocou aí, muito obrigado, Yuri. Sueli disse, parabéns, gostei muito da palestra, bem explicativa, Deus te abençoe, obrigado. Amém. Yuri, agora eu tenho uma pergunta também, que já me fizeram, né? E aí eu queria saber como que a gente pode responder como católico a essa pergunta. Acho que você acabou explicando na sua palestra. Muito certo. Mas, então dizer que Maria, né, foi concebida sem o pecado original, significa dizer que ela nunca pecou, e esse dogma, né, na verdade, a Imaculada Conceição de Maria, fez com que ela nunca pudesse pecar, ou era uma escolha? Entendeu? Vamos lá. Eu vou ler aqui o dogma primeiro, né, como foi declarado, para nós entendermos a nossa doutrina católica, tá bom? O que diz a doutrina católica e o que diz o catecismo da igreja. Nós decretamos e definimos que a doutrina, segundo a qual, por uma graça e um especial privilégio de Deus Todo-Poderoso e em virtude dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada de toda a mancha do pecado original no primeiro instante da sua conceição. Foi revelada por Deus e deve, por seguinte, ser crida firmemente e constantemente por todos os fiéis. O que diz a nossa fé sobre o pecado? O pecado, como diz próprio São Paulo, o salário do pecado é a morte. Quando a gente fala de fato da morte, a gente fala não só da morte física, mas a morte espiritual, né, como consequência do pecado. Quando a gente fala que a Virgem Maria ela não pecou, é justamente porque ela não tinha a inclinação que a gente tem da concupiscência, né, que é uma herança do pecado original, e ela, enquanto cheia de graça, que foi feita cheia de graça pelo próprio Deus antes da sua conceição, ela foi, digamos que, separada para que não tivesse pecado e não pecasse durante a sua vida. A Virgem Maria, enquanto cheia de graça, ela foi revestida de graças muito maiores do que qualquer um dos santos, qualquer uma das criaturas. A partir daí, a gente vê um pouco da diferença da nossa veneração aos santos, do modo geral, e a Virgem Maria. Por quê? A veneração dos santos, a gente remete à dulia,
é uma veneração própria para os santos, né? Aqueles que nos precedem no reino dos céus, sejam eles mártires, sejam eles virgens, sejam eles nem mártires nem virgens, como hoje o beato Carlos Acutis foi beatificado, mas a veneração à Virgem Maria a gente chama de hiperdulia, porque ela foi revestida de graças que nenhum ser humano recebeu. Nenhum ser humano tinha as graças que a Virgem Maria tinha. E, sobretudo, por ter recebido no seu ventre o Salvador, né, ela é a mais perfeita de todas as criaturas. De todas as criaturas feitas. A sua perfeição, é claro, perto de Deus, a Virgem Maria é um grão. A gente não tem como colocar, senão seria total heresia a gente colocar a Virgem Maria no mesmo patamar de Nosso Senhor Jesus Cristo. Muito pelo contrário. Virgem Maria é um grão, mas ela foi elevada mesmo antes mesmo antes da sua concepção, foi elevada com glórias muito maiores do que qualquer criatura. Por isso, a gente declara que ela não pecou. Ela não tinha a mancha do pecado original, que nós temos, por isso nós pecamos, temos essa inclinação, não estamos predestinados a pecar, tá bom? Porque senão a gente diria que nós somos obrigados a pecar, quando na verdade o pecado é um ato deliberado. Nós escolhemos pecar. Nós escolhemos transgredir, de certa forma, a vontade de Deus. Nós escolhemos, nós somos livres. Somos livres. Ao mesmo tempo em que lutamos, perseveramos e tudo, é necessário que nós reconheçamos que somos pecadores, sim. Somos falhos, sim. Mas a Virgem Maria, ela foi revestida da glória de Deus, foi preservada desde o início, né, e, de fato, né, não pecou. A Virgem Maria, ela foi preservada de toda a mancha do pecado original e não tinha inclinação para o pecado que nós temos. A Virgem Maria não pecou, de fato. Por isso, eu espero que tenha sido... tenha dado para responder. Não, respondeu. Perfeito. Uma segunda, não tinha ou não? Não, acho que foi isso. A primeira, porque uma você já tinha respondido, que era sobre a relação entre Eva e Maria, e aí só faltou uma. E aí agora o João deixou aqui, ó. Gratidão, irmão. Já deixo o convite para voltar sempre. Ainda bem que ele manteve o convite depois da pregação. Que bom. Ele fez antes e agora confirmou depois, né? E a tia Erlane disse aqui: Yuri, excelente sugestão a sua de nos deixar bibliografias, mas só lembrando, o meu catecismo da Igreja Católica é o de capa azul. Olha, eu não sei qual é o catecismo de capa azul. Sinceramente, eu não sei. Eu conheço o amarelo. Deixa eu pegar aqui. O amarelinho, né? Eu conheço o amarelinho, que é o novo catecismo da igreja, desde a década de 90, 92, São João Paulo II. Conheço o catecismo romano, o catecismo de São Pio V, né? Tem outros catecismos na igreja, mas, de certa forma, eles estão todos os antigos atualizados no novo, né? Tem certas situações que a gente não tinha antigamente. Por isso que eu citei a questão dos catecismos, né, que são um tesouro da igreja, que estão ali, que contêm a fé da igreja, né, de fato nos ajudam a compreender a nossa fé, né, de fato, mas não sei nem qual é o azul, não sei qual é o catecismo da capa azul. Né? Se a nossa irmã souber dizer aí, eu não sei qual é o catecismo da capa azul. E aí ela deixou aqui mais uma complementação. Yuri, pelo batismo somos todos chamados, e de evangelizar. Que lindo seu dom. Quem canta reza 2 vezes. Quem toca Santo Agostinho que falou. Quem toca nos eleva diretamente aos céus. Ficamos com gostinho de quero mais. A Virgem Maria, modelo de mãe, mulher, oração, vida de obediência e oração. Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Eu pude rezar com vocês, né? Desde já eu agradeço. Acho que a gente está chegando no final, né, Juliano? Sim. Desde já eu agradeço, peço orações, né? Contem com as minhas orações pelos próximos dias. Né, estarei intercedendo, né, por cada um de vocês. Né, não sei se vai ser possível eu estar assistindo ao vivo nos próximos encontros, mas contem com as minhas orações, né, para os próximos dias, né, tanto pelo Ramon, meu irmão Ramon, gente, dia 17, hein? Não deixa de participar não, meu irmão, seminarista Ramon, futuro diácono, né, quase diácono da igreja, vai estar aí falando com vocês, recebam ele com a mesma alegria que vocês me receberam. E o Padre Renan também. É o Padre Renan da Nossa Senhora de Fátima, lá em Realengo? É o Padre Renan de lá ou é outro Padre Renan?
Eu não sei se ele já passou por lá, mas agora ele não está lá, não. Ele está em Ah, lugar distante. tá, não. Então, deixa que eu achei que era outro Padre Renan. Ah, então não. Ah, E o aí, Padre Renan, Tirlane, de repente é o Padre Renan Percive. isso, que é o Ah, afilhado do Padre maravilha! Renan. Recém-ordenado, Padre Renan. Que Ele já alegria. esteve aqui com a gente algumas vezes, também muito bom. Ó, a Legal, legal. Tirlane falou, o amarelo é o novo, o azul é das primeiras edições. Olha só, tá entregando a idade da nossa irmã aí, ó. Tá entregando a idade. De repente é Verdade. um presente, né, que ela tem, herança de Ele pai, de guarda. mãe, não sei, alguma herança que guarda. Bom, Yuri, é isso. Quero te agradecer novamente, né? E também deixo aqui o convite em nome da Pascom. Sempre que puder retornar, retorne aqui. A gente sempre vai te fazer um convite, né? Sempre que estiver disponível, com certeza vai ser muito bom para a gente. Eu, pessoalmente, agradeço, digo que realmente aprendi bastante com a sua palestra, né? Espero que todo mundo também tenha aprendido. Eu acredito que sim, pelos comentários, né? E com certeza muitas outras pessoas também vão ouvir de casa. Então, Amém. deixo aqui meu obrigado. E Amém, aí, amém. bom, agora vamos terminar essa transmissão, né? Você quer fazer ainda alguma colocação, fazer uma oração final? O que você Não, eu prefere? só agradeço cada um de vocês por estarem participando, né, por estarem realizando esse momento de palestras, né? É muito importante o povo de Deus aprender sobre a própria fé, né? Claro que é um tempo muito corrido, né? E é difícil a gente ficar online muito tempo, né? É um pouco cansativo. E peço que vocês continuem perseverando, né? Aqueles que estão assistindo, continuem assistindo. Vocês estão preparando, Juliano, toda a equipe, né, da Pascom, né, que estejam continuando organizando. O padre também continue promover, né, e tudo. E a gente vai caminhando enquanto igreja, né, enquanto uma única Amém. fé, né, de fato, aprendendo cada vez mais sobre a nossa fé. Não posso conceder a bênção a vocês, né? Não sou ordenado ainda para conceder Ainda, uma bênção especial, né? Mas que possamos encerrar agradecendo a Deus, né? Bendizendo a nosso Senhor, vem dizendo pela intercessão da nossa mãe, sempre Virgem Maria, celebraremos a Nossa Senhora da Conceição Aparecida no próximo dia 12, daqui a 2 dias, né? Então que seja uma renovação da nossa fé e de todos os nossos irmãos, né? Uma renovação da fé do nosso país, né? Ela que é padroeira do Brasil, seja uma renovação de todas as nossas das nossas amém. caminhadas, celebrando a nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida. Amém. Amém. Então, gente, aproveitando, né, até que você mencionou aí, lembrar que dia 12 a nossa missa será às 10 horas, né, e deixo o convite, como o Yuri já fez, assistam aí no dia 17, no mesmo horário, né, e depois dia 22 e dia 29, às 7h30 da noite, com o Padre Renan. É isso, gente. Boa tarde, Yuri. Tchau, Fique com tchau. Fiquem Deus. com Deus.